Acho que medo número um, né? Eu acabei de me formar, vou ter paciente no meio de um campo super concorrido da clínica, sem formação, só com a formação acadêmica, né? Acabei de fazer acabei minha graduação agora. Será que eu vou conseguir ter paciente se eu não tenho especialização, se eu não tenho um doutorado, se eu não tenho um mestrado? Se, na minha percepção na época, se eu não tenho um currículo, o meu currículo é graduada pela Universidade Federal do Ceará em 2018. Ponto. Era assim que eu vi o meu currículo. Né? E eu ficava, o que, é que eu vou fazer com isso? Né? Tendo um monte de gente falando aí das especializações de assuntos específicos e avaliações psicológicas, e sendo o máximo e aquela coisa toda, tudo pelo Instagram, né? Mas aí eu achei interessante uma coisa, tu falando do Caligares, né? Que é uma coisa que eu carrego comigo do Caligares, desse livro mesmo do Caligares, né? Que ele fala, e isso me marcou muito, né? Assim, que ele fala o seguinte, que nas primeiras entrevistas dele, ele fazia questão de deixar algumas coisas desorganizadas, né? Assim, uns lencinhos de papel jogada por ali, por acolá, né? Algumas almofadas espalhadas, como que deixando a entender que tinha passado pacientes por ali, mas que na verdade era o primeiro paciente dele que ele ia receber, né? E aí, o quanto às vezes eu acho que o que chega para a gente, se chega, o que chega é porque a gente tem alguma coisa para dar, né? E aí eu aprendi muito isso com os idosos, né? Os idosos me ensinou muito isso, porque eu chegava e os idosos falavam assim, nossa, mas você é atendida por você é tão novinha, né? Assim, como é que é isso, né? E passei muito por isso, né? Assim, eu fiz um trabalho com a Michelle, né, em um local, numa instituição de idosos, e eu ouvi muito isso, né? Mas aí é que tá, como é que é esse encontro de quem é novo como eu com a experiência delas, né, de uma vida inteira? Por que não pode haver uma vinculação? Como é que é essa troca, né? Então, acho que a minha relação com os idosos foi me mostrando muito isso, né? E até hoje eu atendo idosos, né? E continuo passando por essas coisas, mas que eu vou aos poucos, né, mostrando isso, né? Assim, ok, mas você está aqui, você também me escolheu, né? O que é que eu tenho para te oferecer se você me escolheu, né? Enfim, e isso pode ser trabalhado dentro da relação. Então, eu acho que o primeiro de todos foi esse, né? Assim, o que é que eu tenho para oferecer dentro da clínica, né? Eu acabei de me formar, estou competindo aí um mercado com pessoas que têm 20, 30 anos de experiência, e o que é que eu vou ter para oferecer? Então, acho que esse foi o número um, né? O número dois, na verdade, foi as minhas crises existenciais com a psicologia desde o primeiro semestre, de que abordagem eu vou seguir, né? Acho que essa é a clássica, né? Que abordagem eu vou seguir? E a minha própria trajetória me mostrou que isso não é o mais importante nesse momento, né? Assim, mas sim essa construção de vinculação e é, de vinculação, enfim, e de todo o percurso, né, que a gente constrói junto com o paciente dessa relação, né? Quando eu estava na faculdade, eu me identifiquei muito com a gestalterapia, né? Foi uma das abordagens assim que eu conheci de cara, me identifiquei muito. E aí, pelo meio do caminho, eu comecei a fazer meus processos internos, né, meus processos de autoconhecimento, e me deparei com a CP. Minha terapeuta é a cepista. E aí eu ficava, gente, e agora? A CP ou Gestalt? Gestalt ou a CP? A CP ou Gestalt? E eu ficava nessa, e eu chegava numa angústia tremenda para a Michelle, e ficava, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso?
E aí, porque eu tinha essa visão muito sistemática de, não, a visão de homem é essa, não tem como dialogar epistemologicamente, não faz sentido você, né, falar da psicanálise, eu tenho que escolher uma. Mas, na verdade, não é isso, né? Depois que eu me formei, logo depois que eu me formei, surgiu a oportunidade de eu fazer formação em constelação familiar, que para mim é, foi uma ferramenta que me ajudou muito na minha ampliação de visão do que é o ser humano, do que são os processos humanos, dessa coisa muito mais sistêmica, dessa coisa muito mais integrada, né? A constelação familiar me deu isso, tá? Dessa integração, né? Logo em seguida, depois que eu terminei a minha formação em constelação, veio todo esse processo de pandemia, e aí eu comecei a fazer alguns cursos de primeiros socorros psicológicos, e comecei minha formação em psicologia das emergências e dos desastres, que tem sido incrível e que para mim também tem sido agregador, né, assim, para esse processo da psicóloga clínica que sou, né. Uma das coisas que me angustiou muito é que durante todo o meu processo dentro da faculdade foi muito voltado para a clínica, né? E eu ficava, nossa, mas né, a gente se fala tanto generalista, né? Como é que eu faço isso se eu só me dediquei para a clínica? E aí eu comecei a perceber outras coisas a partir disso, que tem um pouco a ver com o que a Michelle falou, que eu acho que foi o que me deixou mais tranquila, né? Que o psicólogo clínico, eu diria que ele é o psicólogo mais completo de todos. Por que eu digo isso? Porque se você está na sua clínica, por mais que você esteja entre quatro paredes ou por aqui, por uma câmera, se chega uma adolescente com questões e demandas da escola, você se torna um psicólogo escolar. Se chega um paciente trabalhador que traz as demandas dele com relação ao trabalho, você se torna um psicólogo organizacional. Se você tem um paciente que traz demandas de saúde mental com assim, um metro, né, de diagnósticos, você se torna um avaliador psicológico, digamos assim. Então, o que acontece? A psicologia clínica, ela nos coloca e nos traz essas mil e uma possibilidades. Então, isso me deixou mais calma no sentido de, ok, eu posso escolher o que é que eu vou fazer dentro da clínica, né? Me dá um leque de possibilidades muito maior do que você trabalhar numa instituição. A instituição, eu acho que ela ela traz mais essa questão da delimitação até onde é possível ou não você ir, né? E aí tem várias questões envolvidas. Então, eu acho que é nesse sentido. Então, eu escolhi a psicologia clínica e abracei a psicologia clínica nesse sentido. Porém, é muito importante a gente formar toda uma rede de contatos, rede de suporte, né, rede com outras áreas de conhecimento, com outras coisas, porque a gente não tem a capacidade de trabalhar sozinho. É impossível um psicólogo clínico trabalhar sozinho, por mais que seja uma coisa muito solitária.